Olá, galerinha! Eu sou a tia Dodó e nós estamos aqui para mais um vídeo sobre a palavra de Deus. Então, a gente está aprendendo sobre uma série de histórias que fala que Deus usa as pequenas coisas. Lembram de domingo passado? Então, Deus usou uma agulha na mão de Dorcas. E hoje, o que será que Deus vai usar? Deixa eu só explicar uma coisa. Deus também usa as coisas grandes, tá? Mas eu quero dizer para vocês que as pequenas também. Por quê? Às vezes nós falamos, se eu tivesse uma casa bem grande, se eu tivesse uma roupa bem bonita, se eu tivesse um carro, se eu tivesse bastante dinheiro, ficava fácil de fazer as coisas para Deus. Mas não se esqueça, Deus usa as pequenas coisas. É só você colocar nas mãos dele. E hoje, por que eu estou com essa coroa na minha mão? Uma coroa dourada, com pedras vermelhas, verdes, azuis, tão linda. Então, hoje eu vou falar de um rei. Esse rei era o rei de Israel. A Bíblia nos conta a história desse rei de Israel que se chamava Saul. Esse rei, ele estava com sérios problemas, crianças. Sabe o que estava acontecendo? Tinha um povo chamado Filisteus, um povo que tinha gigantes. Lá existiam gigantes. E esse povo estava desafiando o exército de Israel, onde Saul era o rei. E eles estavam com muito medo. E sabe o que o gigante falava? Eu desafio um homem aí, nesse exército. Eu quero só um homem só para lutar comigo. Se vocês ganharem a luta, eu vou ser escravo de vocês. Mas se vocês perderem, vocês vão ser meus escravos e vão nos servir. Já pensou? Olha só o que esse homem estava falando para o povo de Deus. Aquele exército era o exército do Deus vivo. Estava chegando por ali um mocinho. Deveria ter uns 16 anos por aí. Ele era o mais moço de uma família com 8 irmãos, nos quais 3 estavam servindo o exército de Israel. E ele era um adolescente muito obediente. E o pai falou, olha, amanhã você vai levar esse alimento para os seus irmãos. E vai levar esse presente para o rei. Mas, bem cedinho pela manhã, deixou as suas ovelhas, porque ele era pastor de ovelhas, ele tomava conta das ovelhas, deixou as ovelhas com outro pastor tomando conta. E bem cedinho, quando o pai dele falou, ele nem se importou, ele arrumou tudo e foi. E quando chegou lá, crianças, os soldados já estavam prontos para lutar. E ele escutou quem? Golias a desafiar o gigante. E daí, quem vai lutar comigo? Esse menino, esse mocinho, foi chegando, esse adolescente, foi chegando e foi perguntando, quem esse cara pensa que é? Para desafiar o Deus vivo? Ele era muito obediente a Deus também. Ele amava Deus, servia a Deus, era um servo fiel a Deus. E ele ficou chateado, porque ele disse, esse cara, ele tá o quê? Ele tá blasfemando, dizendo palavras feias para o exército do Deus vivo. Então, ele escutou os soldados conversando, e ele perguntou para o soldado, o que é que ele está dizendo? O rei está dizendo que quem for lutar com aquele gigante Golias, ele dá muita riqueza, ainda dá a filha dele para casar. Mas ele não queria saber muito disso, não.
Ele só queria saber o que é que estava acontecendo com aquele homem para falar assim de Deus. E de repente, criança, você já conhece bem essa história, e o nome desse moço era Davi. E Davi então chegou perto do rei e disse: eu vou, rei, eu vou lutar. O rei ficou, o quê? Não, você não pode. Você é muito novo. Não, eu vou. Sabe por quê, rei? Um dia eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai e sabe o que aconteceu? Chegou um urso para comê-la. Eu fui atrás, o teu servo aqui foi atrás deles até eles deixar a ovelha. E depois então eu matei. Então Saul, olhando para ele, o rei disse assim: então vá, meu filho. Se Deus mandou você para mim, então vai. Só que, olha, crianças, Saul já fazia muito tempo que ele não ouvia a voz do Senhor. Porque Saul estava fazendo tudo errado. Por isso que eles estavam ali na mão daquele povo. Mas Davi foi. Então Saul vestiu a armadura dele, sabe? Aqui até eu tenho, que vai ser o nosso versículo, mas eu tenho até aqui um escudo. Botou um escudo, botou uma lança e botou uma armadura. Como que eu vou dizer? Uma armadura assim, pesada, muito pesada. E colocou em Davi. Saul era grande, Davi era pequeno. Quando ele colocou a armadura, crianças, ele não conseguia nem andar, ele não sabia. Então ele tirou tudo e falou para o rei: eu não consigo ir assim. E Golias vinha todo vestido de armadura, crianças. Pesava 60 quilos a lança dele e tinha uma ponta muito grande. E tinha mais um capacete de bronze. Ele estava todo vestido, só aparecia um pedacinho da testa e os olhos. E na frente dele ainda vinha um cara que servia ele e trazia todas as armas dele. E Davi então pegou, passou no riozinho e lá pegou as pedrinhas que tinha. Pegou as pedrinhas e a Bíblia diz que eram umas pedras redondas, não era uma qualquer pedra igual essa minha. E tinha uma funda. Crianças, essa funda eu estou com um cabo de madeira, ela é de elástico, tem couro na pontinha, mas a funda de Davi não era assim. A funda de Davi era diferente, era mais ou menos isso aqui, ó. E ele colocava, então, as pedrinhas. Sabe, crianças, uma coisa que eu fiquei pensando quando estava meditando nessa história, a impressão que eu tenho, e talvez tenha acontecido isso, é que quando Davi se abaixou para pegar essas pedrinhas, ele já estava orando. Ele já estava conversando com Deus. Então ele pegou a funda. E quando o gigante foi se aproximando dele, e as pessoas foram correndo, e Davi ficou ali, e os outros soldados ficaram mais distantes, e Davi ficou enfrentando ele. O gigante deu: quem tu pensas que eu sou? Por acaso eu sou cachorro? Para tu vires assim, com pedra na mão? Sabe o que Davi disse para ele? Você vem a mim com lance e com espadas, mas eu vou a você em nome do Deus vivo, no nome do Senhor dos Exércitos. Olha, crianças, olha só, Davi foi no nome de Deus. Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia que sozinho ele não podia. Então, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele disse para Golias:
Hoje mesmo o Senhor vai te dar em minhas mãos. O gigante ia cair nas mãos dele. E sabe com que ele usou? A funda e uma pedrinha. Ele pegou 5 pedras, mas ele usou uma pedrinha. Na verdade, eu creio que Davi pensou assim, ó, pode haver mais gigantes. Porque era um povo que tinha gigantes. E então ele pegou uma pedrinha para cada um, para cada gigante. De repente tinha 5 gigantes lá. E uma pedrinha foi suficiente para ele esticar sua funda, girar e girar, e a pedrinha cair bem na testa de Golias. Imagina só, né, gente? É claro que o Deus vivo, o nosso Deus poderoso, o Senhor de tudo, o Senhor que fez o universo, ele guiou aquela pedrinha até na testa do gigante. E o gigante, tombou e caiu. E que a terra tremeu quando ele caiu. Davi então cortou a cabeça do gigante e deixou o restante do corpo para as feras, para as aves comer. Mas eu não quero falar disso não, crianças. Eu quero falar que Deus usou Davi, pequeno ainda. Não uma criança, mas um adolescente, novinho. Usou uma funda com uma pedrinha apenas. Pequenas coisas. E essas pequenas coisas aqui, essas pequenas coisas, na mão do Deus vivo, na mão do Deus soberano, foi suficiente para acabar com o gigante e para acabar com o povo. Os filisteus ficaram com medo quando viram o seu herói no chão e se mandaram. Então Deus deu a vitória a Israel. Deus deu a vitória para o povo de Israel, porque aquele exército era o exército do Deus vivo. Então, crianças, quais são os seus gigantes? Às vezes nós temos alguns gigantes, não é verdade? No nosso dia a dia, na nossa casa. Hoje o mundo está enfrentando um grande gigante. E esse gigante é invisível, não é verdade? Então, vamos lutar contra esse gigante como? Em nome do Deus vivo e obedecendo às ordens das autoridades e ficando em casa e usando a nossa máscara para proteção. Esse é o maior gigante agora que nós estamos enfrentando. E às vezes a gente tem pequenos gigantes, né? Às vezes é uma preguiça que a gente não quer. Davi confiava em Deus e provavelmente ele lia a palavra. Ele conhecia a palavra de Deus. Seu pai, Jessé, provavelmente já tinha falado disso para ele. E ele ouviu muitas vitórias do povo de Israel. Em nome do Deus vivo, Deus usa as pequenas coisas. Não esqueçam, crianças. Deus usa o que você tem em suas mãos. O que você tem em suas mãos hoje? Coloque a serviço do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhinhos agora. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor para conosco. E te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu e nos dá a vitória através do teu Filho Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Ajuda, Pai, a nos enfrentar, Senhor, esse gigante que está no mundo, gigante que está no Brasil, Senhor, que às vezes ficamos com medo, na maioria das vezes, e nós te pedimos, ó Pai, a tua proteção, Senhor, sobre as nossas vidas. Nesta hora, Pai, nós colocamos as nossas mãos, Senhor, diante de ti. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre as nossas mãos, sobre as mãos das crianças que estão assistindo nesta hora, sobre as mãos dos adultos, ó Pai, que sejam
usadas, Senhor, para o teu serviço. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, espera aí, tem algo para falar. Vocês não podem perder. O quê? No dia 23, 24 e 25, nós vamos ter a nossa EBQ. EBQ? Que isso? Crianças, vai ser a nossa EBF, em edição digital. Então, não esqueça, lá no canal da Tia Dodó, nós vamos ter 23 quinta, 24 sexta e 25 sábado. E sabe, tem um monte de convidados, um monte de gente legal. E eu espero vocês, hein? Nossa EBQ. EBQ é uma escola bíblica de quarentena, que seria a nossa EBF. Então, crianças, um beijinho e até lá!